tarde. Eu me chamo Silvia Oliveira. Eu tenho uma experiência assim, em relação a conviver com pessoas por passagens, né? Pessoas que estão realmente em situações de morte. Meu pai e minha mãe já estão no mundo espiritual, meus avós, enfim. Eu venho vivendo toda uma adolescência diferente de todo mundo aqui que tem seus pais ainda em encontro, né? É bem importante o que vocês estão falando. Eu vim aqui porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de dizer que a gente vai em tribos diferentes. E eu nem sabia o que era cuidados paliativos, apesar de fazê-lo todo o tempo. Eu trabalho com uma coisa chamada cafunéterapia. Eu acolho pessoas. Então, assim, cafunézinho, me lembra totalmente a memória afetiva. Quando você botou os pratos, eu me lembrei, assim, de um prato, até aquele Duralex, pés de marrom, preguíssimo. Mas ele lembra de uma casa acolhedora, de interior, de gente simples. Então, tudo na vida tem a memória afetiva. Isso são momentos de vivo e vida eterna. Vai ficar em todas as gerações, em uma foto que se guarda, uma memória de um álbum. Essa vivência que vocês falaram para mim, me abriram a mente para um monte de coisas do cotidiano, da nossa vivência, né? E sabendo que não existe mais uma despedida, entendeu? Não vai acontecer essa despedida. Você estava falando, os sinos estavam tocando. Ninguém percebeu que estavam atentas a ela. Mas eu percebi, eu falei para as meninas ali, o sino está tocando. E ela está falando exatamente sobre reverberar e o Natal. E você estava entre você, sua mãe e Maria, que botou o manto sobre você. São detalhes que às vezes a conversa que a gente está tendo aqui dá a lembrança do sinal de que todo o movimento sempre tem uma conexão com outra alma humana, que estando ou não estando em carne ou em espírito, está presente. Não deixou de estar nenhum dia. A gente tem que aprender a desapegar do corpo. Então, acho que isso é bem importante, independente das filosofias e religiões que cada um adote para si, que tem afinidade, essa situação de você desapegar e deixar o outro seguir o caminho, como a gente faz com nossos filhos quando vão se embora para a faculdade, vão viajar para outro país. É a mesma sensação de liberdade, de ir, deixar ir. Então, eu fico muito feliz pelo conhecimento que eu acabei adquirindo aqui, inclusive entender paliativos como uma questão assim, até a parte do medicada, coisa, né, em trabalho mais em medicina, não é isso? É medicinal, a coisa mais voltada para grupos de enfermagem, médicos, não é isso? O paliativo, ele sim teria alguma conexão. Aí a minha pergunta, alguma conexão com a sociedade em relação a isso? Por exemplo, eu tenho esse trabalho, mas eu sei, por exemplo, a paciente do câncer já me falaram, que eu não sei se é verdade, é bom tirar minha dúvida aqui. Então, assim, um paciente de câncer, a gente poderia fazer o cafunéterapia nela, uma massagem, que diz que não pode, porque deixaria as células mais livres pelo corpo, com coisas cancerígenas poderiam passear e prejudicar o paciente. Até onde eu posso tocar na pessoa, com uma pessoa que lida com toque, que é o meu caso, ou não, porque isso me fez afastar muitos anos em querer fazer pacientes que a gente sabe que precisa do afeto, do toque. E tem gente que já me disse uma vez assim, olha, eu tenho um amigo meu que estava falecendo com a questão assim, um tempo de câncer, e eu comecei a fazer massagem nos pés dele, mas eu pensei, você não podia ter feito isso, que o cara estava morrendo, Silvia. Ele estava na morte. Aí a boa morte, né? Aquela coisa assim. Aí eu fiquei assim, eu fiquei numa dúvida danada, e, gente, finalmente, eu vou acelerar, não vou, eu ajudo, eu atrapalho. O que é isso? Na cabeça tanto do paciente como dos familiares, de acolher uma pessoa que sabe, não, vai mexer nesse negócio aí, não. Aí, como médica, qual seria a posição, se a gente é liberada a fazer ou não. No caso de doenças, mesmo a questão de terminais, né, que para mim esse nome é péssimo, não termina nada. Eu acho horrível isso, gente. A gente é muito mórbido nesse negócio. Terminar o quê? Que terminar, tá? Então é isso. Sobre essa questão das células, do toque, eu queria saber se a gente da sociedade, onde é que se inclui dentro dos paliativos, no sentido, se é essa coisa, eu como não conheço, eu estou falando como leiga mesmo, se isso é só uma questão da parte geriátrica, tem que ter uma formação para poder fazer, porque tem uma coisa muito assim, eu não estou preparado para isso, eu não sei fazer isso. Só que o meu afeto começou justamente uma pessoa que precisava de cuidado. E tinha que ter colo, eu senti o colo, a necessidade de abraçar o outro. A gente tinha que largar o apanhamento, a vergonha, a falta de costume disso e aprender a tocar a pessoa. Obrigada. Obrigada pelo seu depoimento. Palmas para ela, gente. Como é teu nome?
Desculpa. Silvia, veja, cuidados paliativos, ele é uma continuidade de cuidados, né? Tem profissionais, são profissionais da área de saúde, né? Que estudam, né? Hoje existe residência para médicos, residência para equipe multi, né? Prova de títulos existe para médicos e enfermeiros, mas não para as outras áreas, né? E tem que ter uma informação, né? Mas você já tem um interesse, já mostra um olhar, e esse olhar diferencial para o cuidado, né? Então, e é para todo mundo, cuidados paliativos, assim, né? É uma continuidade do cuidado, né? Um tratamento, e que serve para todo mundo, né? É como a gente falou aqui no início, o objetivo é para que cada mais pessoas leigas da sociedade, né? Saiba que tem esse direito de ter esse cuidado junto do seu tratamento, que a gente chama de tratamento modificador da doença. Certo? Respondi a tua primeira pergunta.